Olá, bom dia. Agropecuária. A força que alimenta a economia do Brasil e alimenta o mundo. Desde os pequenos aos grandes produtores, todos fazem parte dessa grande cadeia produtiva, da qual nos orgulhamos de trazer toda semana para dentro da sua casa. Eu quero agradecer a você por sempre nos receber e nos presentear com a sua audiência e companhia. No programa de hoje, você vai ver: praga de ferrugem asiática na lavoura, cursos de defumação de carnes, entrevista com o videomaker e artista Genito Santos. Essas e outras notícias você acompanha hoje aqui no Agro em Movimento, que está entrando no ar. E agora você fica com algumas das principais notícias do agro no Giro Rural. O Porto de Paranaguá recebeu a maior carga de fertilizantes da sua história em um único navio. A carga de 73.310 toneladas de sulfato de amônia vieram através do navio Red Marlin, originado na China, e foi descarregada no pier exclusivo para o adubo. O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso já registrou 3 casos de raiva animal no estado em 2023. Os casos ocorreram em Jangada, Nossa Senhora do Livramento e Planalto da Serra, municípios da Baixada Cuiabana. A raiva não tem tratamento e, uma vez iniciados os sinais clínicos, é fatal. A principal forma de prevenir contra a ocorrência da doença é por meio da vacinação dos animais. Em caso de identificação da doença em animais, o INDEA deve ser comunicado imediatamente e o animal não pode ser tocado ou manipulado, pois a raiva também é transmitida aos humanos. De acordo com a Lei Federal nº 13.606 de 2018, os produtores rurais, tanto pessoa física quanto jurídica, têm até o final do mês de janeiro para optar por recolher a contribuição do Fundo Rural sobre a receita bruta de sua produção ou sobre a folha de pagamento de seus empregados. Para pessoas físicas que optarem pela contribuição sobre a produção bruta, a alíquota corresponderá ao percentual de 1,3%, fracionados em 1,2% para a contribuição do INSS e 0,1% para risco ambiental do trabalho. Se a opção for pela contribuição pela folha de pagamento, a alíquota corresponderá ao percentual de 23%, fracionado em 20% para a contribuição do INSS e até 3% para o risco ambiental do trabalho. A contribuição ao Senar no percentual de 0,2% permanece devida sobre a comercialização. O campo de Los Condori, na província central de Córdoba, fez uma homenagem ao líder da seleção argentina na Copa Qatar 2022, Lionel Messi. A imagem, que pode ser vista do céu, foi projetada em uma plantação de milho. Para produzir a imagem, a semeadura foi realizada com o uso de um algoritmo, que calculou a posição das sementes para que, quando crescesse, gerasse uma enorme imagem do rosto de Messi. Embora a Argentina seja uma grande produtora agrícola, sendo a terceira maior exportadora mundial de milho, sua principal fama está no futebol. Um avião monomotor modelo Cessna 206F, prefixo PT-IXS, caiu em uma fazenda no Mato Grosso. O acidente ocorreu em Juara, a 709 km de Cuiabá. A polícia militar disse que a aeronave foi roubada no dia 14 de janeiro no Piauí. Mesmo com a queda, os ocupantes fugiram do local antes da chegada da PM. A polícia tinha recebido uma denúncia sobre a queda e informação de que os ocupantes estavam nervosos e tinham sotaque estrangeiro. Na fazenda, os militares chegaram a encontrar uma caminhonete com 3 ocupantes, que estariam dando o apoio para os passageiros da aeronave. Eles foram apreendidos com 60 litros de querosene na carroceria da caminhonete. Os passageiros do avião não foram encontrados. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. É conhecimento na prática para quem quer inovar e produzir melhor. Aproveite o Senar ao máximo. Fale com o Sindicato Rural da sua região. Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema Famato. Vem com o Senar. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Nossa equipe foi visitar um dos cursos do Senar e aprendeu o processo de como fazer a defumação da carne. Acompanhe comigo.
No curso do bovino, eles aprendem desde a desossa, né? Do traseiro, do dianteiro, toda a parte, né? Todas as partes dos cortes eles aprendem. Depois disso, começa já o processamento das carnes, né? Os temperos, as receitas, as quantidades. Nesse curso, eles aprendem, além dos cortes, eles aprendem a transformar também. No caso da defumação, eles vão defumar picanha, maminha, fraldinha, ponta de peito, lagarto. Também na transformação entra salame, entra as linguiças, que são a portuguesa, a calabresa, a maracaju, a cuiabana. Também eles aprendem a fazer hambúrguer, cafta, almôndega. E também durante a semana aí eles aprendem as técnicas de churrasco também, né? Que toda finalização na sexta-feira eles aprendem também algumas técnicas no churrasco. Esse é o processo da nossa defumação, né? Aqui a gente está usando a lenha de angico, que tem que ser uma lenha própria para a defumação, né? Porque isso influencia muito na carne, no sabor, na coloração. Hoje estamos defumando a nossa ponta de peito, né? Que é o brisket. Ela inicia aí pela manhã no curso, colocamos às 8 horas da manhã no defumador, vai ficar até o meio-dia, 4 horas de defumação, de 90 a 110 graus. Depois desse processo, vamos colocar o papel alumínio para romper a fibra dela, para dar uma amolecida, né? E quando assim, internamente atingir a temperatura de 84, 85 graus interno, ela já está pronta para ser fatiada. Ao lado nós temos o lagarto, né? Que é a bresaola, o mesmo processo também que a gente vai estar fazendo aí. Muitos deles pegam para fazer em casa, né? Para melhorar ali a mão de obra deles em casa, tanto para fora. Quem trabalha em restaurante, qualificação, a gente vai estar qualificando a pessoa, atualizando as pessoas. Então ele pode vir aqui, ele pode ter uma ideia, eu quero fazer em casa, eu não quero mais comprar no mercado, eu quero produzir, eu colocar o meu sabor. Então eles saem daqui totalmente satisfeitos, com ideias novas, né, de preparação, e isso faz com que aumente a renda aí, né, da população, e é um curso maravilhoso. Esse e muitos outros cursos técnicos e profissionalizantes você tem acesso pelo Senar. São cursos gratuitos e acessíveis em qualquer lugar do estado. Você não pode perder as oportunidades. Para saber um pouco mais, acesse o site do Senar Mato Grosso. O endereço está aqui na tela. As inscrições são feitas no sindicato rural aí do seu município. E agora você fica por dentro de como está o mercado de milho e da soja no quadro De Olho no Mercado. Olá amigos, João Birkan do Simconsult. Foi divulgado as vendas semanais dos Estados Unidos, os números foram bastante altos e já somaram agora 45 milhões e 300 mil toneladas, de um montante total de 54,1 previstas. Ou seja, eles ainda têm 8 milhões e 700 para vender, e ainda faltam 30 semanas. Ou seja, se eles continuar vendendo no ritmo que estão da semana passada, eles terminariam com a soja deles em 8 semanas. Então, só para vocês terem uma noção de como eles já estão avançados nas vendas deles, né? E isso é bom para o mercado. Outra coisa que é bom para o mercado é o clima, lamentavelmente, mas o clima continua ruim no sul, né? Tanto na Argentina quanto no Rio Grande do Sul, vai haver redução de área e também de produção, consequentemente, que isso também é bom no mercado. Aí tu diz, não, mas tem tanta notícia boa que vocês dão e o mercado não sobe, o mercado cai. O mercado especulativo, ele é muito violento, ele derruba o mercado quando ele quiser. Mas a verdade, sim, os fundamentos finalmente vencem. Quer dizer, chega num determinado momento que o mercado não tem que se render e vai dar uma olhada no quanto se produziu e quanto se consome, se o mercado está faltando alimento no mundo ou não, e o que o mercado faz é subir nesse momento, né? Então, temos que ter um pouquinho de paciência. Isso provavelmente vai acontecer como aconteceu no ano passado. O atraso no carregamento do milho nos portos brasileiros também em função do mau tempo, e o atraso também da colheita da soja aqui no Brasil Central também em função do excesso de chuvas, né, está deprimindo momentaneamente os prêmios, né? Então isso também deverá ser regularizado daqui a pouco. Agora falando do dólar, o dólar tem dois caminhos, né? Subir ou cair. Bom, então qual é a minha opinião?
Nós temos, cada vez que o governo divulgar uma notícia que for boa para o mercado financeiro, o dólar vai cair porque vai fortalecer a moeda brasileira. E toda vez que nós vamos escutar uma notícia de furo de teto de gastos, essas coisas mais, essas loucuras que estão prometendo fazer, o dólar sobe porque enfraquece a moeda brasileira. Então tem que escolher um lado. Qual é o lado que tu acha que vai ter mais, vai ser mais pressionado? Eu acho que o dólar tem um caminho mais para subir do que para cair. Porque as notícias boas que vão agradar o mercado vão acabar daqui a pouco, mas o teto de gasto eles vão continuar furando. Por hoje é só, um bom final de semana a todos. E de Tiquira, você fica sabendo sobre a ocorrência de ferrugem asiática na região com o pessoal da Fundação Mato Grosso. Eu sou Mônica Miller, pesquisadora da área de fitopatologia e biológicos na Fundação Mato Grosso. Nós estamos aqui hoje no município de Itiquira, no CAD, na estação sul aqui da Fundação Mato Grosso. E nós estamos em um evento de campo em que a gente está conversando com muito produtor e trocando muitas informações sobre o relato e a confirmação da ocorrência e da ferrugem asiática na região, tá? Em regiões próximas. E essa troca de informação tem nos levado também a informações muito importantes, além do que a gente já constatou no campo que estamos acompanhando. Então, a ferrugem, ela está presente na região e o que nos chama a atenção é a intensidade da ocorrência dessa doença. Então, a gente vê áreas aí com uma severidade relativamente alta, manchas da ocorrência da doença nas lavouras. E quando a gente encontra essa doença, em fases iniciais, a gente tem uma dificuldade de detecção. A gente consegue fazer isso com auxílio de laboratórios, de lupa, microscópio, mas a gente já está conseguindo detectar isso facilmente no campo. A soja, que a gente já fez a confirmação e está acompanhando as áreas, ela foi semeada na primeira quinzena de outubro. E para a região a gente ainda tem bastante soja que foi semeada na segunda quinzena de outubro e até mesmo em novembro. Então, provavelmente, se o clima continuar favorável à doença, com ocorrência aí de chuvas, alta umidade e temperaturas aí mais altas, como está ocorrendo, a gente tem essa favorabilidade à doença e ela tende a ocorrer e se estabelecer em mais lavouras, coisa que há alguns anos a gente não via aí essa severidade na soja nesse momento, tá? Então, antecipando um pouco, chegando um pouco mais cedo e com uma intensidade ainda maior. E o que a gente pode fazer nesse momento, né, para que a gente consiga proteger a nossa lavoura? Então, para esse momento é importante não deixar de fazer as aplicações que estavam programadas, né, e também não deixar o intervalo de aplicação muito longo. Outra dica muito importante é cuidar com a fitotoxidez, tá? Então, cuidar para que a gente não aplique também em intervalos muito curtos, de 3, 5, 7 dias, e possa ocasionar algum dano nessas lavouras de soja. A Fundação Mato Grosso está acompanhando as áreas e tirando dúvidas aí dos produtores também. E no próximo bloco vamos colocar o pé na estrada. Uma pausa rápida e já estamos de volta. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Vem aprender, vem transformar. Vem com a gente, vem com o Senar. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. É conhecimento na prática para quem quer inovar e produzir melhor. Aproveite o Senar ao máximo. Fale com o Sindicato Rural da sua região. Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema Famato. Vem com o Senar. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. E o jornalista Cosme Rainer esteve em Barra do Garças, na região do Araguaia, e conversou com o multiartista e videomaker Genito Santos.
Acompanhe a entrevista comigo. Olá, bom dia. O Pé na Estrada, de novo, com o Pé na Estrada, aqui na região do Araguaia, precisamente em Barra do Garças, para conversar com o Genito Santos. Ele que é um produtor, escritor, jornalista e um agitador cultural, além de artista plástico. Genito, muito bom dia, bom receber você aqui. Muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que fico lisonjeado em recebê-lo novamente aqui no Araguaia, na cidade de Barra do Garças. Afinal de contas, você é filho daqui, né? Sua mãezinha está aqui, você sempre vem comer uma comidinha dela aqui, né? Suas irmãs, a turma toda está por aqui. E você é uma pessoa que Barra do Garças aprendeu a admirar pelo trabalho que você tem prestado, né, aqui na nossa região. Eu fico muito grato, né? E estamos aqui para fazer um pouquinho, tentar levar um pouquinho da expressão do Araguaia para o Brasil e, quem sabe, fora dele, né? Genito, quantos anos de estrada? Olha, já são mais de 30 anos de estrada, né? Apesar de que eu comecei mesmo como artista plástico, né? A gente se enveredou por esses caminhos durante muito tempo. Demos uma pausa de aproximadamente 10 anos e estamos voltando com as artes plásticas. Mas durante o período em que a gente fazia arte, né? E a galeria aberta, a arte na rua, a arte também para servir ao comércio, né, para sobreviver, a gente fez alguns trabalhos interessantes, inclusive o cuiabano vai se lembrar da época, no ano 2000, né, quem sempre viveu ali em Cuiabá, dos ônibus que faziam ali a rota para a Avenida do CPA. Então eram 25 ônibus do Expresso Coletivo com gravuras de artistas matogrossenses como Gervano de Paula, Jonas Barros, João Sebastião, Adi Sodré, né, Humberto Espíndola, e nós tivemos essa incumbência lá, juntamente com o Luzinan Alves, de retratar essa cara de Mato Grosso naqueles ônibus. E tivemos, assim... Naquela época era pintado, né? Não era colado. Hoje mudou, e esse foi um dos motivos, Cosme, que fez com que a gente... desse uma migrada e até uma pausa, né, na nossa arte, exatamente porque chegaram as máquinas de fazer o plotter, então ninguém mais queria fazer um trabalho na fachada, no ônibus, ou sei lá, todo mundo queria imprimir, né, só que está voltando. Engraçado que a cultura, ela é bem flexível, a cultura, ela se modifica, né, mas aquilo que é original não se desoriginaliza. É essa a palavra, né? Você deu uma enveredada aí também pelo universo da produção do audiovisual, né? Continua até hoje, né? Documentários, reportagens, sim, né? Durante um bom tempo, nós trabalhamos com o quadro Rotas de Mato Grosso. Esse quadro continua na rede social, no YouTube, no Instagram, no TikTok, né? E nós fazemos também as produções aqui da região do Araguaia, principalmente, de documentários, retratando um pouco dessa região emblemática, cheia de lendas e mistérios, e sem falar de cenários impressionantes, que é o que nós temos de sobra aqui por essa região. Um deles é a história do coronel inglês, né? O Percy Fawcett, exatamente. Na verdade, essa história, ela é uma história que ela começa em Cuiabá. Em 1925, o coronel Fawcett chega em Cuiabá e ali ele monta uma expedição, utilizando alguns peões daquela região com burros e também mulas, porque eram os únicos animais que conseguiam andar longas distâncias, né? E a intenção dele era atravessar o Mato Grosso, né? E sair de uma ponta lá em cima na Amazônia, em busca da cidade perdida de Zé, que assim ele dizia, né? Então essa história, ela acontece em 2 momentos no Mato Grosso. Primeiro em 1920, quando ele vem pela primeira vez, e ele consegue percorrer 500 quilômetros. Mas ele vê que os animais que ele utilizava, que eram cavalos, eles começaram a morrer, os cavalos, e aí ele retorna, vai para a Inglaterra, e em 1925, 5 anos depois, ele vem preparado. Aí ele já sabe, ele já tinha buscado os manuscritos dos bandeirantes que passaram por aqui no século XVIII, né? E viu que a realidade era outra, a paisagem era diferente. Então ele vem e fica uma temporada em Cuiabá. Depois, em 25 de março de 1925, ele começa essa sua missão, que se transformou em o maior enigma que nós temos hoje,
eu posso dizer assim, do estado de Mato Grosso, quiçá um dos maiores do mundo. Afinal de contas... Você produziu um documentário, né? Enigmas da Serra do Roncador. E é nessa tentativa de, quem sabe, achar algum tipo de elemento que pudesse elucidar essa história. Mas a verdade é que quanto mais você mexe nessa seara, quanto mais você penetra nessa seara, mais complicado fica, porque a história dele realmente não tem um desfecho. Né? Ninguém sabe de fato o que aconteceu com o Coronel Fawcett, e foi ele a fonte de inspiração para George Lucas e Steven Spielberg para criar o Indiana Jones de Hollywood, que pouca gente sabe que esse personagem conhecido no mundo inteiro foi inspirado em alguém que sumiu aqui no Mato Grosso. Bom, você produz documentário, produz grandes reportagens, mas você é um dos idealizadores também do Discoporto aqui, né? Na verdade, essa foi uma das grandes aventuras da minha vida. O seu Valdo Vajão, um grande visionário, né? Só te interromper um pouquinho, nós temos ele aqui. Essa tela foi você que pintou? Essa é uma das telas do ano de 98, olha, tem alguns dias, né? O seu Valdo, ele me adotou na época, né? Ele gostava muito da minha arte, então eu sempre estava por ali aprendendo muito com ele, porque ele era uma verdadeira enciclopédia. Pensa num homem que tinha um conhecimento e uma visão fora do comum. Era um homem além do seu tempo. E muita gente, às vezes, interpretava-o mal, né? Pensava que ele era um louco, que ele era um desregulado da memória, mas não tinha nada disso. Ele era um homem que tinha uma visão fora do comum, e ele pensava no bem de Barra do Garças, em promover Barra do Garças além das fronteiras, né? E ele conseguiu com esse projeto do Discoporto, que foi um projeto que surgiu como uma lei, na época ele era vereador, em 1995, e em 1997 nós criamos o espaço, né? Aí eu fui convidado para criar o espaço porque alguém exigiu que criasse ali um espaço que só viria Barra do Garças se tivesse um lugar para tirar foto. Então, eu entrei nessa história, o seu Valdo me chamou e eu tive que ajudar a descascar esse pepino. Esse espaço, você está falando do espaço do Discoporto. Do Discoporto. Você vai ver imagens aí. Você tem aqui, né? Recentemente nós fizemos lá uma revitalização, porque eu acredito, Cosmo, que o turismo, sendo ele um espetáculo, né? Como se fosse um picadeiro de um circo, você precisa ter algo que salte os olhos. Então, assim, Barra do Garças é maravilhosa em todos os aspectos, a começar pela sua população, um povo hospitaleiro, um povo super gentil, e tem tanta coisa como Rio Araguaia, tem praias, cachoeiras, águas termais, mas são coisas que existem em outros lugares. Mas o Discoporto, o primeiro espaço do mundo reservado para pousos de discos voadores, é só aqui que tem. Bom, você tem livros publicados também, né? Não, exatamente o livro não, eu tenho participações em livros, né? Alguns livros do seu Valdo Vajão eu ajudei com algumas partes desses livros, inclusive com ilustrações, né? Nós fizemos, e eu estou com um livro no rascunho, né? Que tem que sair da gaveta porque muita gente me cobra, afinal de contas, a história é o que imortaliza, né? É o que fica para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações vindouras, né? Então, nós temos por obrigação também fazer isso, nada substitui. Eu acho que a tecnologia vai avançar, tudo vai avançar, mas o prazer de pegar um livro e abrir e ler, eu acho que é insubstituível isso aí, né? Genito, produzir cultura é uma coisa complicada, nós sabemos, mas e aí? Dificuldades suas ao longo desses anos todos? Bom, assim, a cultura, você tem que olhar ela por vários aspectos, né? A cultura, ela é algo maravilhoso, ela é uma expressão que no meu ponto de vista, quem lida com as artes cênicas, com a música, com as artes plásticas, eu não estou querendo ser egoísta, mas eu acho que essas pessoas têm uma aproximação muito grande de Deus, porque é uma inspiração, é algo divino, né? Você conseguir, do nada, você retratar uma situação, você colocar isso na tela, na letra de uma música, numa expressão cultural, é algo maravilhoso. E que, assim, talvez isso também sirva para nos desviar a nossa atenção da tragédia humana. Porque todos nós sabemos que tem um começo, mas vai ter um fim, e às vezes é tão trágico, né?
Nós acabamos de passar por algo tão terrível que é essa pandemia, e as pessoas estão voltando a valorizar isso, que bom, né? Aqui esse espaço que você está aqui em Barra do Garças, né? Esse espaço cultural que nós temos aqui, hoje a gente vê essa presença das pessoas buscando mais essa essência do ser humano. Então, mas viver de arte não é muito fácil, principalmente em pequenas cidades, onde as pessoas estão aqui para tentar arrumar a vida, né? Um país que se inspira no resto do mundo, principalmente nos americanos, que são capitalistas, tem que ter a grana, tem que ter a reserva, e para você pegar isso, comprar uma tela, colocar na parede, é um pouco complicado, né? Não é todo mundo que tem essa sensibilidade, que consegue ver esse valor. Mas é claro que ainda existem muitas pessoas sensíveis, e a gente vai vivendo, né? Mais que sobrevivendo, eu acredito, né? Porque a gente tem uma grande oportunidade, e é gratificante. A gente não faz fortuna, a gente não consegue angariar muita grana, mas para que tanto também, né? Afinal de contas, caixão não tem gaveta, e a gente vai pensando dessa maneira, né? Vamos deixar uma riqueza, porque eu acredito que a grande riqueza do ser humano, né, é isso, é aquele rastro que ele deixa, e alguém olha e fala assim, olha, esse cara passou por aqui, ele era uma alma boa, ele tinha uma energia positiva. Eu acho que isso é a maior riqueza, né? Valeu a pena ao longo desses anos? Sim, claro, sem dúvida, né? E principalmente assim, saber que eu sou um privilegiado, que eu tive tantas oportunidades na vida, né? Na área do audiovisual, assim, você que trabalha com audiovisual, você sabe o quanto isso é emocionante. A gente imerge nesse mundo do audiovisual, parece que a gente está fazendo sempre para a gente, e é verdade, porque é sempre um filho que nasce quando termina uma obra, né, de cinematográfica, é algo maravilhoso. Assim também é quando você começa a pintar uma tela, né, é uma experiência fora do comum, não tem dinheiro que pague uma coisa dessa. Você está voltando a pintar, né? Agora, depois de... Na verdade, foram 12 anos de paralisação, assim, né? Apesar de que sempre o talento está ali. Eu descobri um negócio interessante, Cosme, que apesar de eu ter dado uma pausa, mas eu continuei aprendendo. A mente da gente não para. E como isso é um talento que eu acho que é um fragmento da pedra preciosa que Deus quebrou e entregou, então ela vai estar sempre sendo lapidada. E eu estou voltando aqui com o Mosaico do Araguaia, estou fascinado, estou, assim, sabe, curtindo muito, né? Depois de tantas, né, andanças por aí, também trouxe um pouco dessa bagagem, dessa experiência da natureza do Mato Grosso, das nossas experiências culturais, e vamos transmitir isso nas telas agora. Vamos fazer uma vernissagem aí nos próximos meses aí, com certeza. Muito obrigado pela entrevista, Genito. Eu que agradeço, né? A simpatia demais, você, a turma toda que está aqui fazendo, né, esse trabalho, e a gente fica muito grato porque ainda existem pessoas com sensibilidade para enxergar esse lado, né, tão humano das pessoas, e te agradeço de coração. Tenho certeza que a gente em breve estará aí em outros trabalhos, né? A gente sempre participa de alguma coisa com você, é sempre um prazer, Cosme. Obrigado, Genito. E para você, até a próxima com mais um Pé na Estrada. E o programa Agro em Movimento de hoje chegou ao fim. Obrigado por acompanhar e principalmente por participar com suas dicas e temas para as nossas pautas. Nossas redes sociais estão aqui na tela. Envie suas mensagens e participe. Te espero no próximo programa. Tchau! Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma.